Minha diretoria, o Atlético Mineiro começa a falar de arbitragem, já apareceu o presidente remetendo às épocas de 1980, falando do Flamengo, que quer que a arbitragem seja honesta, limpa, etc, 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 etc. Rica, você gosta disso? Não. Você entende o que ele está fazendo? Entendo. Talvez possa parecer para algumas pessoas assim, mas é um choro prévio e tal, não sei o quê. Só que, infelizmente, cara, no Brasil você tem que fazer esse tipo de coisa e na América do Sul você tem que fazer o dobro, porque a América do Sul é ainda pior do que o Brasil nesse tipo de coisa. Eu vou voltar em 2017. Em 2017, eu estava na Arena do Grêmio, na final contra o Lanús. O Lanús era um queridinho de um projeto aí grandioso que tinha na Argentina, com os times de bairro, etc, etc. E seria muito grandioso, por N motivos políticos na época, o Lanús ser campeão da Libertadores. Ele chega na final contra o Grêmio, jogo de ida na Arena do Grêmio, o Grêmio faz 1-0 e aos 48 do segundo tempo, último lance, literalmente, uma bola na área, pênalti no Jael. O árbitro vira para trás e termina o jogo antes que o VAR pudesse ver, eu não me lembro, acho que já tinha o VAR, né? Acho que já tinha. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, ele termina o jogo, os jogadores do Grêmio ficam olhando para a cara dele e falam, foi um pênalti escandaloso, o mundo inteiro viu, só que ele encerra o jogo e não dá o pênalti. E obviamente ali se gerou uma situação desconfortável, porque obviamente o Grêmio entendeu que se ele ganhasse o jogo por 2-0 do Lanús, ele seria campeão sem ter que se preocupar tanto com o jogo de volta. Porque você não sabe o que espera, né? Um time que a gente não está acostumado a jogar, um time pequeno e tal. Você não sabe muito bem o que se espera num jogo desse. Em tese, o Grêmio é favorito, vai lá, vai tocar a bola e vai ganhar o jogo, foi o que aconteceu. Mas, né, fica aquela pulga atrás da orelha. Quando termina o jogo, o presidente do Grêmio, muito competente, o Romildo, faz o seguinte, ele sabe como é que a banda toca. Ele mete uma puta de uma pressão na Conmebol, fala do erro, deixa o erro muito forte na mídia e faz uma comitiva para ir a Conmebol, ir a Lanús antes, ou para Paraguai na Conmebol, não sei, mas eu sei que ele foi lá, mandou gente lá e tal, e ficou em cima dos caras até o dia do segundo jogo, falando para a Conmebol, ó, eu tô aqui, eu vim aqui, eu tô fazendo pressão, eu tô olhando, eu tô dando entrevista lá no Brasil falando dessa porra todo dia, eu tô olhando, eu quero ver tudo até o dia da final, como é que vai ser essa porra aqui? Ah, Rica, mas isso resolve? Não, mas ajuda, porque quando você pressiona a arbitragem previamente, você expõe mediaticamente. Infelizmente, cara, a gente ainda tem uma necessidade midiática de fazer as coisas para que se prejudiquem grandes nomes, né? Então, por exemplo, hoje eu vi lá no Instagram, estava acompanhando o Thiago Leifert lá, estava falando do pessoal de um plano de saúde, se eu não me engano, da Sul América e tal, falando que, pô, os caras precisam de 28 dias para autorizar 28 ou 30 dias para autorizar que uma criança comece uma quimioterapia com câncer atestado. Pô, que porra é essa? Ah, mas é a regra. Pô, a regra tá uma merda, isso é uma palhaçada e tal. Vai ter que fazer de qualquer jeito, manda fazer, pô. Pelo amor de Deus, é uma criança com câncer. E é verdade, só que sabe por que a Sul América vai fazer? Porque o Thiago Leifert foi lá e falou. Então, assim, como tem várias empresas e várias situações que eu já encontrei na minha vida, onde a pessoa não tem medo, a empresa não tem medo. Não é que ela não quer lesar você porque você tem espaço midiático. Então, se você falar, fudeu. É uma imagem negativa que custaria muito mais caro do que se ela pagasse um patrocínio para você um ano. Uma crítica registrada de alguém que tem poder midiático. Um clube de futebol tem um grande poder midiático. E fazer uso disso tem o seu valor. Então, por exemplo, os dois já fizeram. O Felipe Luiz já saiu do jogo falando assim, olha, pelo amor de Deus, olhem para o Flamengo, sejam justos com o Flamengo, o que está acontecendo contra o Flamengo é um absurdo e tal. E, obviamente, que isso não é verdade. Isso é só um discurso de que todo clube usa para dizer que o clube dele é mais prejudicado pela arbitragem do que os outros, basicamente porque ele só olha pro dele. Então, assim, ele não está fazendo aquilo porque ele realmente acha que é uma perseguição contra o Flamengo, mas é a pressão que se coloca mediaticamente para que, ó, já estamos falando disso. Não deixa o seu juiz errar. O árbitro do jogo tá ouvindo isso a semana inteira. O time que fizer mais barulho, ele vai mais pressionado. Que se eu errar aqui é um escândalo. Se os dois fizerem um barulho igual, ele vai meio nervoso, mas ele vai pro jogo. Então, o que o Atlético tá tentando fazer é remeter a um passado para falar, ó, aconteceu lá em 80, 81, um bando de coisa absurda, que todo mundo viu, que todo mundo acha esquisito, e a gente não quer que repita. Jogando já na mídia a discussão do jogo da década de 80, que vai ficar na mídia. Eu acho que tem todo o contexto de ser discutido, porque afinal de contas é uma final, uma decisão entre Flamengo e Atlético, remetendo àquela, uma vingança daquela para os atleticanos e tal. Então, obviamente que isso vai ser de mídia a semana inteira. Então o Atlético está usando isso para já começar uma pressão em cima da CBF, em cima de qualquer tipo de entidade. Se fosse Libertadores, seria em cima da Conmebol e tal. E aqui na América do Sul funciona assim, cara, não adianta, você tem que fazer esse tipo de coisa. Acho agradável? Não gostaria que o cenário fosse esse, eu não acho que seria legal. Acho que bacana seria se os dois times nem estivessem falando disso e tendo convicção de que o árbitro do jogo vai apitar o melhor que ele pode, etc. Mas a verdade é que esse árbitro do jogo, seja ele quem for, provavelmente ele é caixa do Itaú de segunda a sexta-feira. Quando a gente fala em profissionalizar a arbitragem, muita gente, eu vi pelos comentários
comentários aqui do que eu falei do negócio do Juventude hoje, que as pessoas acham que é o seguinte, quando você fala, por exemplo, o Testor fala que quer trazer o VAR europeu, não sei o que, dizer lá para cá, isso é profissionalizar a arbitragem. Não, isso é dar tecnologia à arbitragem. Profissionalizar a arbitragem é transformar nos árbitros profissionais de arbitragem. Por que a gente tá... Eu sei que para muita gente isso é assustador, mas é verdade. O árbitro de futebol, ele faz um bico quando ele vai apitar um jogo. Durante a semana, ele é caixa do Itaú, personal trainer, ele tem um outro emprego. Hoje nem tantos, porque devido à quantidade de jogos, muitos dele bem gabaritados conseguem só apitar, só que o treinamento dele é por ele. Não tem treinamento técnico. Ele passa a semana inteira fazendo o que ele acha que ele tem que fazer. Chega domingo, ele vai apitar o jogo. Então você bota lá no jogo R$1 bilhão dos dois lados em jogo, e quem apita é o caixa do Casa e Vídeo. É o cara que faz, né? O cara que tem uma outra profissão qualquer que não tá ligado a isso. Mas caraca, esse cara tem que pensar no trabalho dele, nos problemas dele, na família dele e tal, e aí chega domingo, ele tem um bico para fazer para apitar o jogo, porque durante a semana, em vez dele ficar treinando, né, as coisas de arbitragem, estudando, etc., fazendo uma série de exercícios, ele só faz se for da cabeça dele. Não tem nenhuma exigência sobre isso. Não tem nada ali. O treinador, o árbitro de futebol deveria, no mínimo, ser um contratado pela CBF, estar num centro de treinamento ou pelas suas federações, treinando de segunda a sexta. Alimentação, condicionamento físico, caralho, os caras do VAR deviam estar lá fazendo uma série de testes, os caras que vai operar o VAR deviam a semana inteira estar treinando isso. Isso é profissionalização. Isso não existe. Os árbitros no Brasil não são profissionais, eles são amadores e fazem um bico no final de semana. Por mais que isso para algumas pessoas possa parecer, não, Rica, não é possível. Não, é isso sim, é isso que acontece. Os árbitros não são contratados fixos para fazer um treinamento e se preparar. Então, profissionalização de arbitragem é isso. Não tem na profissionalização, você tem que jogar mediaticamente. Como que eu falei agora do que eu dei o exemplo do Thiago. Quando você não tem o bom senso de se fazer o melhor, você tem que jogar mediaticamente, porque aí sim a empresa tem medo. Ela fala, puta que eu parecia esse cara falar um monte de coisa minha, seja verdade ou seja mentira, irmão, depois que você jogou na mídia, você sabe que as coisas são assim. Então você tem muito pavor de imprensa e de pessoas influentes que possam falar mal de você, porque mesmo que for mentira, vai ficar pro resto da vida. Tá aí o caso que eu sempre cito do Mário Gomes, Cenourinha, lá ficou 50 anos ouvindo do Brasil inteiro uma história de Cenourinha, que era mentira, e ele ficou 50 anos ouvindo isso porque ele comeu a mulher errada, só basicamente por causa disso, né? Então, cuidado com os rótulos, as coisas que a gente ouve e tal, mas a gente sabe que isso tem um impacto comercial grande nas empresas e também na imagem de certas entidades. Acho que a CBF está muito preocupada com isso? Deveria. Nessa altura do campeonato, do jeito que vai a arbitragem no Brasil, sinceramente acho que nem tanto. Mas eu compreendo o que o Atlético está tentando fazer. Ele está tentando pressionar a CBF para que não haja nenhum tipo de erro, como a gente já viu outros casos, e o Flamengo fazendo a mesma coisa da coletiva lá pós-jogo, já o Felipe Luiz, o Marcos Braz também, já preparando o terreno também para falar, ó, eu tô sendo prejudicado, pelo amor de Deus. É o jogo que infelizmente tem que ser jogado por incapacidade dentro de um país que é corrupto e que gera desconfiança nas pessoas de absolutamente tudo. É uma pena, mas é assim que começa a final da Copa do Brasil.